Olá, pessoal. Boa noite. Vamos dar início aí mais uma noite aí de live. Eu tenho trazido esse tema aí, ansiedade, qualidade de vida, várias práticas aí de prevenção. E hoje nós vamos falar sobre meditação, yoga, práticas aí que são prevenção, auxílio para uma qualidade de vida e bem-estar. Deixa eu ver se a nossa convidada ela já entrou. Deixa eu dar uma olhada. Acho que ela já entrou. Só um momento. Vamos lá. A Lorena já está aí. Lorena, eu acredito que você entrou. Eu vou chamar pelo seu pessoal, Lorena. Ah, tá. O Instagram dela está aqui. Isso, não. Já mandei o convite. Aí, Douglas, tá me ouvindo? tô. Tá dando pra me Bom, ver? isso. Tô te vendo bem. Tá Tá ótimo. bom. Acho que você tinha me chamado pelo outro. Eu não vi o outro, né? O seu particular, né? O seu outro Instagram. Não, eu não vi que tinha entrado esse. Aí depois eu vi o outro que entrou também. Aí eu falei, ah, Não tem problema, imagina. Tudo bem? Boa noite, tudo pessoal. bem. Boa noite a todo mundo, né? Lorena, primeira, antes de fazer a apresentação aí formal, eu quero te agradecer aí por ter aceito o convite. Antes de falar um pouco de você, assim, agradecer por ter aceito, que eu sei que a sua atuação, ela depois você vai explicar um pouco melhor, mas eu acredito que nós podemos considerar como uma área da saúde também, né? Uma área da saúde que auxilia ali para grandes benefícios. Sim, Então, com você vai poder certeza. explicar um pouquinho. Então, eu agradeço a sua disponibilidade. Tá? Eu que agradeço, Douglas. E aí, antes de nós entrarmos com as perguntas, normalmente eu explico um pouquinho o objetivo da live, um pouquinho do que nós já discutimos, aí eu passo a palavra para você, Tá tá bom, bom? combinado. Então, assim, eu tenho feito uma sequência de séries, né? Então, para quem não me conhece, eu sou psicólogo, e nós temos vivido um tempo aí de grande ansiedade. Tudo que nós estamos vivendo hoje, né? Nós até conversamos um pouquinho sobre isso, a questão da pandemia, as perdas, né? É, o desemprego, tantas coisas que a sociedade, o mundo, nós estamos vivendo. E, junto com tudo isso, né, não precisaria mais. Nós estamos vivendo agora de uma situação de grande ansiedade. Nós temos visto o crescente número de pessoas com crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, pessoas que já tinham uma predisposição para desenvolver, né? E agora aumentou assim, os sintomas de ansiedade. Então, eu estou fazendo essa série de lives. Então, primeiro nós conversamos com um psicólogo, doutor, pós-doutorado aí também pela Unicamp, sobre ansiedade, que veio conceituar.
Depois nós tivemos o Lucas, que é educador físico, para falar da importância de uma atividade física. E aí, hoje com você, e na semana que vem com a Priscila, que nós vamos falar sobre alimentação. Uma coisa que é importante falar é que o tratamento da ansiedade, quem tem um transtorno de ansiedade, é através da psicoterapia, com psicólogo e também com psiquiatra. Às vezes precisa ter um médico, ter um apoio. Mas nós podemos ter práticas de prevenção. Nós podemos ter hábitos de vida saudáveis e ter uma qualidade de vida que previna a ansiedade. A ansiedade como doença. Porque todos nós temos a ansiedade como algo que também é positivo. A ansiedade, em primeiro momento, ela vem como algo positivo. Ela nos impulsiona, ela nos tira daquela passividade. Ela faz nós nos organizarmos para a vida. Só que quando sai daquilo que é o normal, se torna uma doença. E aí traz tem vários sintomas. Então, a falta de concentração, aceleração, batimento cardíaco, insônia, a pessoa se preocupa só com o futuro, esquece de viver o aqui e agora. E aí nós temos, assim, como grande aliado, como, assim, um dos recursos fundamentais, assim, como a prevenção, e que eu venho descobrindo, assim, nessa jornada, a meditação, a prática do yoga e tudo aquilo que engloba, né, as práticas da meditação. Então, é por isso da nossa conversa, né, para que você possa explicar um pouco para a gente, né, assim. Então, para a gente iniciar, queria que você falasse um pouco o que é a meditação, da onde surgiu esse conceito e os tipos, né, de meditações que existe diferença, um pouquinho. Tá? Então, obrigada pelo espaço, Douglas. Fiquei muito feliz com o convite, principalmente por conta da série que você está fazendo, né? Isso é muito importante. Em tempos de pandemia, a gente foi obrigado a voltar para o aqui e o agora, né? A gente não sabe o que vai acontecer no nosso amanhã. Então, respondendo a sua pergunta, do que é meditação, há muitos anos atrás, a meditação ela já havia sido estudada, né? Tem uma parte espiritual, tem uma parte desenvolvida agora pela ciência, mas tudo que é falado há anos antes de Cristo, né? A ciência vem comprovando agora. Então, a meditação nada mais é que o seu autoconhecimento sobre si mesmo, né? Sobre a sua própria mente. Então, é a limitação daquilo que te limita. Então, a ansiedade, como você explicou, ela faz parte da nossa história, porque, querendo ou não, a gente vivia com isso, né? Nossos ancestrais. Então, é importante ter esse impulso. Então, aí que a meditação entra. Como que eu vou ter um controle do meu pensamento e das minhas ações para que eu não torne aquilo, né, a parte negativa da ansiedade, que é quando a pessoa ali já está tendo crises, ela está respirando aqui, a respiração é no peito, né, ela não está tendo controle da ação dela. Quando a gente fica em estados de ansiedade, assim, alterado, a gente não sabe o que fazer. A gente está vivendo no depois, né? Então, a meditação, ela vai te ajudar nisso. Ela vai trazer a sua mente para o aqui e agora, ela vai te auxiliar nesse controle, né, da sua corpo, mente e alma. A gente fala, né, no yoga, que a meditação, ela ajuda no controle da corpo, mente e alma. É bastante falado sobre isso, né? Então, o objetivo final da meditação é que você não seja um ser limitado, né? Que nada te limite, que você consiga sair desse tipo de limitação que a vida, né? Que a própria vida faz com que a gente tenha. São as crenças limitantes e etc. Você finalizou agora com as crenças limitantes, né? Isso está altamente relacionado com os sintomas de ansiedades. Porque existem os pensamentos catastróficos, os pensamentos que inundam a nossa mente, né? Normalmente,
você vai poder explicar porque nós falamos que nós precisamos ter o controle dos nossos pensamentos, mas as pessoas confundem muito que a meditação é você parar de pensar totalmente e ficar com uma mente limpa, branca, né? Mas existe uma forma de se fazer isso com os pensamentos. Porque se nós não tivermos controle dos nossos pensamentos, nós somos carregados por eles, nós somos inundados por eles. E nós vamos sendo levados e nós deixamos realmente de viver o aqui e agora, o que eu estou fazendo, a questão da concentração. Então, se você puder falar um pouco sobre essa visão de que meditação é a mente vazia totalmente. Acho que é uma das perguntas que as pessoas fazem, né? Não, é até engraçado você falar isso, porque o que eu mais escuto eu tentei meditar no YouTube, acompanhando o YouTube, e eu não consigo, os pensamentos vêm a todo momento. É exatamente isso. O foco, o objetivo final da meditação é esse autoconhecimento. Por que que eu estou tendo esse tipo de pensamento? E literalmente acolher aquele pensamento, né? Você não vai conseguir tirar a sua mente, que a gente até brinca, né, no yoga, que parece uma criança birrenta. Então, quando você senta para meditar, é óbvio que você não vai conseguir silenciar a sua mente. Tem todo um processo, né? Desde o autoconhecimento com um psicólogo, né, que é importante sempre, mas essa autoobservação, meditação não é silenciar pensamento, muito pelo contrário, é você, de fato, conhecer a sua mente e aí sim você conseguir ter um controle corporal para assim você passar a controlar aquilo que você está pensando. Para aquilo que você está pensando não ir para o seu corpo, né? Porque hoje a gente vê muito isso. Quando você está em uma situação de raiva, a primeira coisa que você vai fazer você vai agir com o seu corpo. Então, a meditação, ela vai te ajudar a você pensar para depois agir. Então, inclusive, até hoje, antigamente era falado muito sobre isso, né? Mas hoje os cientistas, eles observam que a massa cinzenta, onde é responsável pelas nossas ações, né? A amígdala, né, que é responsável ali pelos nossos traumas, nas pessoas que meditam, ela está encolhendo, né? Então, ou seja, está tendo um efeito significativo que a ciência vem comprovar agora. Então, é muito interessante, e eu até, às vezes, até brinco, né, com o pessoal, com as minhas alunas, que eu falo assim, se eu te falar para te explicar todos os benefícios da meditação, é só vivendo mesmo que você vai sentir. Porque eu posso falar para você que alivia a ansiedade, que você vai conseguir controlar o seu pensamento, mas se você não tiver a prática, isso de fato não vai acontecer. Então, só explicando por que as pessoas acham, né, que eu vou meditar e eu vou silenciar a minha mente, isso não vai acontecer de imediato. Pode sim, depois de alguns anos de prática, né, alguns dias, você consiga sentir esse estado de paz, né, que tanto é falado. Mas você precisa sim de uma rotina, você precisa sim ter isso como o foco e o objetivo final da sua meditação. A meditação, ela vai servir para aquilo que você deseja naquele momento. Se você quer um alívio para a ansiedade, é isso que você vai ter. Então, isso que é tão mágico e que está sendo comprovado agora pela ciência. E assim, existem vários tipos de meditação? Existe. Assim, quais são os tipos que tem? Então, existe a meditação que ela é voltada pro autoconhecimento, né? Que é essa meditação mindfulness, né? Que os cientistas agora trouxeram para a nossa vida, que eles falam que é uma meditação em que a gente vai conseguir fazer no trabalho, ou enquanto você está tomando um banho, ou quando você está tomando um café da manhã. É uma meditação mais no seu dia a dia, né? Você levar a meditação para o dia a dia. Mas, na verdade, isso é uma técnica dentro da meditação tradicional. Por que eu falo da meditação tradicional? Porque o yoga que eu fiz, ele é voltado à tradição do yoga.
Então, você só faz quando você tem um professor que vivenciou aquilo, que teve as experiências de meditação para ele te passar. Então, o Mindfulness, né, que é tão falado hoje em dia, ele é uma técnica dentro da meditação, que é você treinar a sua mente para o foco no aqui e no agora. E aí que entra o mais interessante. Você fazendo isso durante o seu dia, né? Que é, eu vou tomar um café da manhã e você sentir o cheiro, eu estou tomando café. As 3 perguntas, né, que eu falo que são essenciais é como eu estou me sentindo, o que eu estou fazendo e aonde estou, né? Para você trazer a sua mente, para sua mente não ficar lá te levando lá nos ICs e você ter uma crise ali de ansiedade. Então, eu estou tomando meu café, é observar mesmo o que você está fazendo. Esse é um tipo de meditação. A meditação tradicional, que é a meditação que é da tradição do yoga, que é o yoga, é quando você senta, você vai observar as partes do seu corpo, fazendo esse foco também, trazendo esse foco para o aqui e para o agora, se observando, mas o objetivo é você lidar com o seu eu interior. Então, é você sentar, fechar seus olhos e você se observar como eu estou me sentindo, como está a minha respiração. Por isso que muitas vezes as pessoas não conseguem meditar, porque não tem essa preparação, que é do foco, da concentração. E uma outra meditação também que tem hoje em dia são essas meditações guiadas no YouTube, que aí a pessoa vai e acha que está entrando em estados meditativos, mas na verdade ela está ali, pode acessar uma parte de hipnose, né? Tem auto-hipnose, então eu falo até para as minhas alunas que é bem sério. Assim como tem um professor de educação física, tem um professor que estudou a mente. Então é importante a gente sempre saber com quem que a gente está fazendo essa meditação, né? Então, de forma geral, são essas, tá, Douglas, que a gente tem aqui no Ocidente hoje, mais conhecidas, né? Então, por exemplo, se eu tô na minha rotina de trabalho, com várias situações para enfrentar, e eu tenho uma reunião, e eu começo a me sentir que eu tô ficando ansioso, que eu tô angustiado, eu posso fazer a técnica da meditação. E não necessariamente eu estou meditando naquele momento, mas eu estou utilizando uma técnica de concentração, né? Para poder me preparar para enfrentar aquela rotina, né? Então, prestar atenção no que está acontecendo no ambiente, sentir, né? Eu vejo muitas técnicas, se eu estou de tênis, sentir o meu pé, como que tá, se eu estou segurando algo, sentir ali, se o ambiente que eu estou tem barulho, se tem cheiro, se tem, né, o clima, né, se está muito quente, se está muito frio. Então, isso é uma técnica que eu posso utilizar para que eu possa voltar para o aqui e agora. Exatamente. Não deixar minha mente devagar e me perder nos meus pensamentos. Exatamente. Mas, pode falar. E quando você faz isso, né, Douglas, é até interessante porque você começa a observar o porquê que você está ficando ansioso, né? Porque a gente vive tanto no automático que muitas vezes quando a gente vai levar para um psicólogo, e eu falo por experiência própria, a gente não sabe o porquê que a gente ficou com crise de ansiedade, né? Eu já tive também. Então, você observar quais são as suas sensações está te preparando para aquele estado meditativo e para o seu autoconhecimento. Por que eu estou ficando nervoso antes dessa reunião? Né? Qual que é a expectativa que eu estou tendo dessa reunião? Então, até para você levar isso para a sua terapia, né? Que aí você consegue ter uma visão do seu terapeuta do porquê isso está acontecendo. Então, você ter essa autoobservação vai ser o que vai te ajudar. Não só dentro da meditação, mas também no propósito da meditação, que é você se autoconhecer. Isso que você falou é verdade, assim, é isso mesmo. Quando você tem alguns sintomas de crise, né? Não precisa nem ser algo severo, e nem às vezes ter um diagnóstico de ansiedade. Mas você percebe que seu coração está
tendo ataque cardíaco, tá batendo, a sua mão tá suando, você tá com a boca seca, você percebe que você tá entrando, tendo esses sintomas, você se perguntar, o que está acontecendo comigo? Né? O que eu estou pensando? O que está me preocupando? Você voltar os seus pensamentos para essas perguntas vai auxiliar muito no autoconhecimento. Porque às vezes as respostas estão ali. Né? Será que eu não estou tão preparado para essa reunião? Ou será que eu estou tão preparado, mas por que eu estou me sentindo tão inseguro? É a expectativa, né, que eu estou colocando no outro, né? Sempre é no outro. Isso. E aí traz você para o aqui e agora, né? Para a situação. Senão a gente só fica pensando nos resultados daquela reunião, que foi o que você falou, do e se, né? E se o meu chefe fizer uma pergunta que eu não souber responder? E se o cliente fizer isso? E se? E aí eu vou nesse se, mas quando eu volto para mim, né? Para o aqui e agora, eu consigo ter um melhor manejo dessa situação. Você está falando bastante do yoga, né? Então, eu acho que é bom você falar um pouco assim, porque para mim eram coisas diferentes. Eram coisas distintas. Eu até muito tempo fiquei pensando, eu quero ter uma prática. Será que eu procuro alguém para eu fazer uma meditação? Ou será que eu procuro alguém para fazer yoga? Então, então, você pode explicar, então? Posso. Como que é? É bem comum, né, aqui no Brasil, as pessoas ter essa separação, né? Meditação é uma coisa e yoga é outra. É super normal, porque não tá dentro da nossa tradição, né? Nascer com isso. Mas, como eu falei, eu fiz um curso de yoga que foi voltado para o yoga tradicional. Então, lá eu aprendi também, né, que é a mesma coisa. O que é o yoga? Por que aqui no Brasil é falado que o yoga é exercício físico, né? Tem até em academias. O yoga em academia nada mais é para preparar o seu corpo para estados de meditação. Por quê? Quando você está fazendo uma atividade do yoga, também é a conexão de corpo, mente e alma, né? A gente fala, né? A energia, né? A energia que você tem. Então, não existe yoga sem meditação e não existe meditação sem yoga. É a mesma coisa, tá? Então, quando a gente faz uma prática de yoga tradicional, a gente vai fazer uma preparação inicial, que você vai preparar a sua energia, depois você vai fazer os asanas, né? Que são as práticas corporais, e depois você faz o exercício de relaxamento, que é o final, e você tem aí a meditação. Então, normalmente, quando as minhas alunas elas entram para fazer o yoga, é sempre falado assim, nossa, mas eu não consigo relaxar, né? Eu não consigo meditar. E aí, quando você vai ver, você já fez a prática de meditação ali dentro do yoga, né? Que é a mesma coisa. E aí, aquilo começa a ser um impulso, né? Para a vida da pessoa. Porque não existe separação do yoga e da meditação. É a mesma coisa, tá? O que muda são as técnicas, que é aquilo que eu expliquei para você. Vai ter uma técnica de respiração, vai ter uma técnica, né? Que a gente até falou sobre o peito, quando a pessoa está ansiosa, a primeira coisa é observar a respiração aqui, né? Então, quando você observou que a respiração está aqui, o yoga, ele te ensina a respirar. Tem a respiração básica, né? Tem as posturas, cada postura tem um significado. Por exemplo, às vezes, né, a gente vai fazer uma postura de equilíbrio. E aí você tá num dia que você tá totalmente desequilibrada na sua vida, né? O que acontece com todo mundo. E aí a pessoa não consegue se equilibrar. E aí as alunas, elas ficam assim, mas por que na semana passada eu consegui e agora não? O que você faz ali como atividade do seu corpo reflete na sua vida. Então a pessoa começa a observar que aquele dia que ela não estava equilibrada, ela não conseguiu fazer um exercício de equilíbrio. Na outra semana, ela volta e ela conseguiu. E a mesma coisa acontece para as práticas de ponta-cabeça, né? Que a gente fala invertidas, que é uma prática, assim, que a galera admira muito aqui. Mas lá na Índia, né, na tradição, meditação e yoga é a mesma coisa, porque se você é um senhor de 80 anos, mas você consegue sentar e relaxar, você está praticando yoga.
Se você consegue admirar a natureza, presença aqui no agora, é yoga. Você toma esse café e observa, sente o cheiro, é yoga. E se você consegue fazer uma postura de ponta cabeça, também é yoga, né? Então é muito interessante, porque as pessoas elas vão com essa diferenciação, né? E aí elas começam a ver Sim. essa conexão de corpo, mente e alma. Inclusive, quando você convence o seu corpo, né, a sua mente convencer que você consegue fazer uma postura invertida, né, que são as posturas de ponta cabeça, você realmente consegue. Então, esse que é o interessante do yoga. Ah, nossa, eu não imaginava, assim, nós conversamos, você falou, e até para fazer a live eu pensava, talvez eu vá fale uma meditação, uma outra pessoa para falar de yoga, mas ficou bem claro. E assim, dentro do que você falou agora, ver se eu estou correto. O inverso também é correto, por exemplo, a partir do momento que eu começo a colocar em prática as posturas, né, que eu frequento as suas aulas, eu começo a adquirir uma melhor habilidade para praticar as posturas, para colocar de forma correta as posturas. Isso vai trazer também um equilíbrio para a minha vida também emocional. Isso vai trazendo no meu dia a dia também. Porque você falou assim, se a pessoa tem um dia que ela está desequilibrada emocionalmente, ela não consegue colocar em prática as posturas. Mas à medida que eu consigo colocar em prática as posturas, eu também consigo ter uma vida mais equilibrada? Com certeza, Douglas. E aí que entra a chave do yoga e da meditação, né? Então agora a gente sabe que é uma coisa só. Então, quando você vai lá praticar, você está tirando um tempo para esse ser que é tão importante, que é você mesmo, você está fazendo uma técnica, que você está se observando. Pronto, eu estou observando a minha flexibilidade hoje, né? Quer dizer, vamos falar do Uhum. equilíbrio. Eu estou observando Sim. hoje o meu equilíbrio. Então, eu vou focar nesse equilíbrio, nessa postura de equilíbrio, vou ficar alguns segundos nessa postura de equilíbrio, e com certeza você vai sair da aula com uma outra energia, com uma outra visão. Exatamente isso que você Uhum. falou. A pessoa ela sai da aula e ela vai se sentir mais equilibrada, né? Porque tem até as questões neurais e várias coisas que a As ciência conexões, explica, né? as conexões que a ciência explica hoje. Mas sim, Douglas, a pessoa que pratica isso, ela vai levar isso para a vida dela também, tá? Então, o que se faz no tapete leva para a vida. Isso é yoga e meditação. E o que você falou também tem tudo a ver com, às vezes, com as nossas orientações ali, às vezes no atendimento. E quando uma pessoa tem uma vida que está muito desorganizada, tanto emocionalmente, a gente percebe isso na rotina dela, no dia a dia. Então, às vezes, a gente aconselha a pessoa a arrumar aquilo que está no material. Então, às vezes, a pessoa arruma uma gaveta, abre uma gaveta, dobra as roupas, organiza. Às vezes, a pessoa organiza o sapato. Tem gente que vai fazer uma organização na casa, uma limpeza, troca os móveis de lugar. Porque tudo essa organização externa também ajuda na organização interna, nessa organização emocional. Com Então, às vezes certeza. a pessoa precisa colocar pequenas coisas, mesmo, é uma gaveta, o que essa gaveta vai interferir? Não, começa por essa gaveta, porque você vai começar a organizar, isso é organizar também a sua vida, né? E isso engloba na organização da vida geral. Você recebe muitas alunas com queixa de ansiedade? Tem essa queixa, essa procura? Douglas, na pandemia, só recebi pessoas com queixas de ansiedade, tá? Vou ser bem sincera para você. Normalmente as pessoas elas não conhecem yoga, né? Como uma atividade assim para união de corpo, mente e alma, assim como você disse, que achava que era só uma atividade física.
Então, depois de fazer a minha primeira aula de yoga, a pessoa entender isso, porque eu sempre trago isso, né? Isso de arrumar a gaveta, às vezes eu levo isso para as minhas alunas, né? Alguma, como eu posso explicar? Algum exercício, né, para a vida. Então, quando a pessoa faz a primeira aula de yoga, que ela descobre esse mundo, aí sim, ela vem com as queixas de eu estou buscando isso e eu quero me livrar dessa ansiedade, né? Eu sempre vou aconselhar procurar um psicólogo, porque eu acredito que isso seja fundamental, até como terapeuta, né? Eu sou terapeuta de constelação Uhum. familiar. Sempre vou orientar a pessoa a ter um acompanhamento, né? Se essa for a principal queixa dela, sou diagnosticada com ansiedade, mas normalmente a pessoa vem e depois da minha primeira aula ela fala: nossa, eu me senti muito bem depois. E agora eu quero yoga para controle dessa ansiedade. Então você entende que esse ser já não está mais limitado e ele quer sair daquilo que está atrapalhando a sua vida naquele momento, né? Que é essa ansiedade. Então, sim, mas é normalmente depois da minha primeira aula, porque a pessoa conheceu de fato o que é yoga. E assim, qual é o tempo que a pessoa pode praticar? Tem um tempo assim, 5 minutos, 30 minutos? Qual é um tempo aconselhável assim? Existe Bom, o que existe de fato que vai mudar, assim, virar uma chave em você é mais a disciplina, né? Porque a gente está falando de uma pessoa aí que tem um transtorno de ansiedade. Primeiro, ela tem que ver quais são as situações que está causando isso, né? Então, é aquela autoobservação. A gente volta uma casinha atrás e se observa, né? Por que que eu estou tendo essa crise agora? Onde eu estou? Como eu estou me sentindo? Voltou uma casinha atrás? Levar isso para o seu dia a dia. O que que eu posso fazer? Posso começar a fazer exercícios com a minha mente. Vou trazer para o aqui e para o agora. Estou tomando meu café. Qual é o cheiro? Onde eu estou? Como eu estou me sentindo? Beleza. Levantei de manhã, essencial. Se você conseguir fechar seus olhos de manhã, observar a sua respiração, né? Porque é muito, às vezes as pessoas não têm esse tempo para se observar. Como é que eu estou respirando? Se você conseguir fazer isso todos os dias, um segundo do seu dia, um minuto que seja, você já vai estar praticando meditação, tá? E aí depois o seu próprio corpo vai te pedindo mais. É até engraçado, porque aí você vai colocando essas pequenas coisas na sua vida, né? E depois o seu corpo ele quer ficar ali naquele estado de meditação, né? Que é o silêncio, Uhum. aquela paz, que fica gostoso mesmo, né? Até já vivenciei isso, alterar a consciência, e aí você sente várias coisas, é, e aí o seu próprio corpo te pede mais, né? Então você começar, o ideal é começar de manhã, fechar os olhos, né? Tentar ficar alguns minutinhos ali. No começo não é fácil, e também antes de dormir, né? Que normalmente a pessoa ansiosa, ela vai ter ali uma dificuldade para dormir. Então é legal também fechar os olhos antes de dormir, Uhum. observar cada Sim. parte do corpo, observar a respiração. E aí sim, a pessoa também já vai estar meditando e preparando o corpo para um estado de meditação. Então, o ideal aí, um minutinho do dia, quem conseguir, tá ótimo. E então para quem está começando, para quem nunca teve essa prática, tentar parar um minuto, silenciar, ficar quietinho, ouvir os batimentos do coração, sentir a respiração, né, o ar entrando, o ar saindo. Sobre respiração, você tem alguma técnica que você pode explicar, uma simples que possa acalmar, assim, naquele momento que a pessoa está muito ansiosa, está estressada, uma técnica simples de respiração? Tem sim. Essa respiração, né, ela vai te ajudar a controlar os seus batimentos. E quando você controla isso, você está controlando o seu corpo, então você de fato vai conseguir controlar ali o seu pensamento.
a gente fala que é a meditação quadrada, né? Porque você vai puxar o ar contando até 4, você vai segurar o ar contando até 4, solta o ar contando até 4 e antes de puxar o ar de novo, você conta até 4. Isso vai ajudar a acalmar ali o seu coração. Então, você vai acalmar os seus pensamentos, né? Vai acalmar aquele estado que você entra, né? Angústia, Quando né? você tá angustiado. Tem a respiração quadrada, que é essa, né? E tem uma outra também, que é a respiração completa. É uma respiração básica do yoga, onde você coloca a sua mão lá no seu abdômen e a outra aqui no seu peito. Então, você puxa o ar expandindo o abdômen, depois você expande o peito, solta o ar expandindo o peito e depois o seu abdômen. Essa é a respiração completa. Isso também ajuda a acalmar aí o coração nesses momentos de crise. Eu acho que uma coisa que é importante falar também, que essa respiração, né, puxar a respiração em 4, soltar em 4, também não é de qualquer forma, né? Não é puxar e... Não é assim, né? Não, De qualquer forma. por isso que é importante você ter sempre um professor da mente, né? Porque esses exercícios de respiração, eles têm um nome. Tem um nome que se chama pranayamas. Por quê? Você altera mesmo a energia do seu corpo, da sua mente. Então, é importante isso que o Douglas falou, porque se você puxar o ar 1, 2, 3, 4, soltar o ar 1, 2, 3, 4, você tá criando mais ansiedade, né? Você tá ficando agitado. Então, a gente até em aulas de yoga, às vezes, quando é pra pessoa, assim, agitar, a gente faz respiração mais agitada. Mas tem que tomar cuidado mesmo, é uma respiração quanto mais lenta, né, na hora de soltar o ar, melhor. Então, no caso da ansiedade, sempre lembrar de soltar bem devagar o ar. Assim, é bem importante detalhar, porque assim, um dos primeiros sintomas, né, ou vem junto com outros, mas que é muito comum, é a pessoa que está ansiosa falar que está com falta de ar, né? Uhum. Ela sente falta de ar, ela sente, e ela não sabe por que ela está sentindo falta de ar. Ela acredita que está com algum problema no coração, ela sente o batimento cardíaco, o batimento ali acelerando, e sente falta de ar. E a pessoa não sabe o que está acontecendo, então às vezes procura um médico, vai em alguns especialistas, assim, médicos, preocupada com algumas questões, e aí depois ela descobre que ela está desenvolvendo sintomas de ansiedade, que ela está indo com um quadro aí de adoecimento. Então, quando a pessoa inicia ali uma crise de ansiedade, já modifica a respiração. E às vezes tentar respirar mais ali acaba dificultando mais, acaba te deixando mais ansioso, porque é uma das primeiras coisas que altera, né? Então, por isso que controlar ali a respiração, as técnicas de respiração, independente de qual seja, ela corta ali os primeiros sintomas. Normalmente, nós orientamos até quem vai fazer uma entrevista de emprego. Então, ali, às vezes, aqueles 10 minutinhos que você está guardando ali para ser chamado pelo entrevistador, parar, fazer essa respiração aí que você indicou, com muita calma, te prepara para aquele momento da entrevista. Às vezes, um aluno que vai fazer uma prova, um Enem, um vestibular, um concurso, né? Ou vai entrar para uma reunião, qualquer situação. E, assim, não é o nosso tema, mas até, às vezes, numa discussão ali de relacionamento, ali, às vezes, para dar aquela respirada, e aí você pode até explicar melhor, mas por que isso acontece? Por que nos prepara? Porque nos traz pro aqui e agora, né? Nos traz pro aqui e agora. E interrompe o nosso ciclo combo, de impulsividade, né? Às vezes... que é um combo, porque... Pode falar. Acho que travou aqui.
Travou aqui. Travou? Então Interrompe vamos o lá. nosso ciclo. Acho que parou aqui. Vamos ver. Voltou? Eu tô vendo Voltou, e aí? você. Então tá bom. É, Voltou. isso. Eu falei que às vezes interrompe ali até a impulsividade. Às vezes você está numa discussão, às vezes você está numa situação ali com o familiar, com o marido, com a esposa, e você está numa. Você parar e respirar vai te ajudar na melhor resposta que você vai dar, na melhor decisão que você vai tomar, porque te traz no aqui, pro aqui e agora. Não vai Com te jogar certeza. lá para o futuro, né? Traz pro aqui e agora. Então, por isso que é tão importante, né? Fazer as Sim. técnicas de respiração de forma correta e utilizar no dia a dia também, né? E é aí que entra, né, o objetivo da meditação também, um outro objetivo, né? Que é você conseguir ter controle daquilo que você está pensando para não passar para o seu corpo, né? Como você mesmo disse. Hoje em dia, muitas pessoas vão ao médico, né, se lamentando, eu tenho um problema no meu estômago, e quando vai ver de fato, a pessoa tá com uma crise de ansiedade. Então é esse ponto que o yoga e a meditação vai te ajudar. Porque você vai ver o que está acontecendo de fato na sua mente, que a gente sabe que a mente, né, leva a gente para várias situações, e o que de fato é, né? Então, por que é importante a gente observar isso que você disse, até numa discussão? Se eu consigo controlar a minha mente, não vai sair para minha boca, que é o meu corpo. Então, isso é muito Hum, importante. E é isso que o yoga e a meditação vai te ajudar. Então, eu vou controlar meu pensamento. Poxa, pensei naquilo. Não é aquilo que eu quero falar. Quantas vezes a gente já brigou com alguém e falou coisas que não queria falar? Porque a gente está sem o controle. Então, o yoga, a meditação, vai trazer esse controle. Você vai pensar: opa, pensei nisso. Vou falar? Não, não preciso falar. Claro que tem situações que a gente precisa falar, né? Mas tem coisas que não, que a gente sabe que depois vai se arrepender. Então o yoga e a meditação vai uhum, te ajudar nisso. Eu sei que isso tá aqui dentro, mas eu não preciso expor. Então aí você começa a ter um controle dos seus outros órgãos, né? Que vão adoecendo com a ansiedade. Uma dor de estômago, a gente sabe também dores de cabeça estão ligadas à ansiedade. Então, você vai controlando a sua mente, você vai controlando todo o seu corpo. sim, sim, verdade. E também, assim, eu queria que se você pudesse voltar em um ponto, que eu acho que é a Uhum. grande dúvida também, e em particular, algumas pessoas já me perguntaram sobre isso, que eu sempre falo, faça meditação, procure algo. Sobre o controle dos pensamentos. Eu vou voltar um pouquinho nesse ponto. Por exemplo, eu já ouvi, e é um pouco o que eu ponho em prática no meu dia a dia. Quando eu vou iniciar ali a meditação, eu tento esvaziar minha mente, né? Assim, eu tento me concentrar, ficar quieto, e inicio com a respiração. Aí eu estou fazendo, aí vem um pensamento do meu trabalho. Amanhã eu preciso falar com fulano de tal, bem no meio da meditação. Eu aprendi que eu devo fazer assim. Eu ouvi aquele pensamento. Quando eu prestei atenção naquele pensamento, eu percebi que eu saí da meditação, eu deixo ele ir. Eu falo, vai, pensamento. Quando eu percebi que, opa, já saí da meditação, aí eu volto. Se você puder explicar um pouquinho assim, de uma forma prática, como que é esse Claro. processo? Por que que isso vai acontecer, né, Douglas? Lembra que eu falei que a mente é uma criança birrenta? Por falta da É. prática, né? Da gente estar aqui no Instagram o tempo inteiro vendo várias coisas, a televisão ligada e eu não estou focando no aqui e no agora. Então, se você começa a focar no aqui e agora, esses pensamentos, né, com a prática do yoga e da meditação, eles vão ser eles não vão mais ficar tão assim presentes na hora que você de fato parar para ficar em silêncio. Claro que vai acontecer,
né? A gente está meditando, opa, tem uma coisa para lavar lá na pia. Isso acontece muito. Então, o que que você vai fazer? Observe esse pensamento e volta o seu foco lá na sua respiração. Ou faça Ah, uma frase de. Ou até uma frase, né? Foco no agora. Observa alguma parte do seu corpo. São técnicas, né, para controle disso. Por quê? Seu pensamento está te levando lá no e se de novo. Então, a gente está habituado a pensar no depois. Então, você não vai conseguir parar sua mente de uma hora para outra. Você entrou para uhum. meditar, tá tendo pensamento? Acolhe o pensamento. Ah, tá bom, tem que lavar a louça, tá bom, foco no agora. Fala o seu nome mesmo, Lorena, foco no agora. Porque aí você volta ali para o seu estado de meditação. Você está treinando a sua mente, né? De novo, a ficar só no agora. Então, também, isso é muito importante. A gente sempre trazer a mente de novo para o agora. Até mesmo no horário, na hora da meditação. Mas principalmente durante o nosso dia, que aí sim a gente está trabalhando o yoga na vida, né? Porque a gente está observando o que de fato está acontecendo agora e você está observando para depois você sentar e conseguir focar no agora, que de fato vai ser a meditação, onde você vai ter experiências aí extraordinárias, né? Não, eu entendi. Isso é algo que eu ouvi era também não dialogue com esse pensamento, né? Porque eu vejo que Não. esse início é o que faz com que muita gente desista, né? Muita gente desiste nesse início, né? Porque acredita que eu vou ter um controle total e que os pensamentos vão sumir como fumaça. E desiste da prática, né? Por não entender que é um processo de hábito e tem que fazer dia a dia e ir praticando até você criar uma melhor habilidade, né? E eu ouvi isso, Exato. né? E eu ouvi isso para minha, eu levo para minha vida. Não vou dialogar com esse pensamento. Não vou bater papo com ele. Ah, Não. mãe, eu tô lá tentando me concentrar no momento que eu dediquei para mim, para o meu aqui e agora, fiz minha respiração, aí do nada vem um pensamento de um relatório que eu preciso entregar. Se eu começo a conversar com ele, ah, nossa, mas será que eu preciso alterar? Mas será que. Se eu começo a conversar, eu vou embora no diálogo com ele. Mas quando eu Vai. percebo ali que eu tô no meio do papo com o meu pensamento, aí é voltar, né? Como você falou. É voltar. Opa, Douglas, volta aqui. Olha a sua respiração. Aí esse pensamento vai embora, né? Ele vai embora. Vai De embora. fato. Porque, Douglas, a gente vive num mundo tão agitado, né? A gente vive na correria, comendo na frente da televisão. Então, você não tem esse momento de focar no agora. Aí a pessoa acha que vai meditar e vai conseguir ali virar a monja Coen e parar os pensamentos, né? Ficar lá igual um monge lá que ama a meditação. Não, gente, é normal ter esse tipo de pensamento. Acolhe o pensamento, faça a sua frase afirmativa para focar no agora. Vai ensinando a sua mente de novo a viver com isso, né? Como o Douglas mesmo explicou, a ansiedade ela faz parte do nosso ser. Então vamos aprender a viver com isso e controlar isso, né? Para aí sim a gente conseguir esses estados meditativos. Mas o importante é observa no seu dia a dia, leva a meditação para o seu dia. Né? O que eu estou fazendo? Se eu estou comendo, eu vou comer. Né? Se eu vou Uhum. meditar, Lorena, foco no agora. Observa a sua respiração. E assim, nós estamos caminhando aí para o final, acho que temos aí 12 minutos. Eu queria que você falasse como que está sendo as aulas agora, em momento aí remoto, tem muita gente em isolamento, tem as pessoas que conseguem ir trabalhar, que precisa mesmo estão indo trabalhar, mas tem muita gente em casa e está no meio desse turbilhão aí. Como que tá sendo as aulas remotas?
se você tá dando, tá oferecendo, como que é? Bom, a minha sugestão é sempre procurar um professor, né? Porque a gente também estuda a mente, né? Essa energia. Então é importante a gente ter um profissional sempre olhando, corrigindo as posturas, né? Até a parte da anatomia. Então, as minhas aulas acontecem de forma online, uma vez na semana, tá? Eu já tenho um grupo aí. Eu vi várias alunas minhas aqui na live. E então, para quem não consegue, né? Eu não consigo agora ter um contato com o professor, né? Não tô com condições. Tudo bem. Entra lá na minha página, eu sempre estou colocando sequência de yoga para ansiedade, para fazer em 5 minutinhos. Vamos cuidar desse ser que é tão importante que é você, né? Se você não tem tempo para cuidar de você, como é que você vai cuidar dos demais? Então entra lá na minha página, eu estou postando sempre dicas para quem não consegue, né, ter um acompanhamento com o professor. Faça você mesmo, né? Não entre em YouTube, esquece YouTube. Meditação em YouTube é perigosíssimo. Foca você. Observa seu pé, suas pernas, vai falando para cada parte do seu corpo relaxar. Observa sua respiração por alguns instantes. Fecha seus olhos e só se concentra nesse ser que é você mesmo. Pronto, você já está praticando a meditação. E também, né, trazer os exercícios da meditação para o seu dia a dia, né? Observação do todo. Mas se quiser ter uma aula comigo, pode me chamar no direct, depois que eu envio todas as informações. Tô dando aula online, Eu- tá, Douglas, por enquanto. Ah, sim. Depois é lá Eu no normalmente Crivo também, vou estar lá perto, no Crivo. eu não consigo ler as mensagens. Eu falo que se eu vou mexer, eu derrubo o celular. Mas teve uma pessoa que colocou aqui. Lorena é incrível, as meditações dela são ótimas. Vamos. Eu vi várias alunas aqui. É. E então, as pessoas que estão acompanhando a live, que são do meu Instagram também, então pode adicionar. É nesse que nós estamos fazendo mesmo, né? Pode te adicionar e te Pode chamar lá no adicionar direct nesse, para saber das aulas, para saber pode. como que funciona. Pode sim, eu me coloco à disposição. A gente faz uma aula experimental para todo mundo. Então, fica até o meu convite aí. A gente pode fazer uma aula experimental para todo mundo que participou da live, né? Para todo mundo Ah, bacana. vivenciar isso, né? De fato, para sentir como é que é mesmo. E assim, eu me lembrei agora de algo, só para finalizar. Na nossa conversa pré-live, você falou das empresas também, que às vezes as empresas procuram. Então, é uma dica também. Tem essa parte corporativa também, as empresas às vezes chamam para fazer trabalho com os funcionários, com as equipes também. É algo que você atua também? Vamos Sim, supor, eu tenho um inclusive grupo de professoras que dá onde eu trabalho. Então, você também faz esse trabalho. eu já faço esse trabalho lá no Crivo e atualmente na empresa que eu trabalho também desenvolvi um projeto junto com alguns colegas que eu vi que entraram na live também. É, projeto Inspire, né? Onde a gente leva o Mindfulness para a vida diária dos funcionários. Então, os colaboradores saem super felizes, eles gostam e se interessam muito pelo assunto. Então, sim, eu também faço essa parte corporativa. Ah, bacana. Então, não, eu falo porque às vezes tem o pessoal que está acompanhando a live e está pensando em algo para nesse momento, né, ajudar. A Sim. equipe, né, que também está em sofrimento, precisa ali desestressar, ter esse controle e como pode ser em home office, né? Às vezes as empresas podem, todo mundo ali através do Meet ou de alguma outra plataforma online, ter o acesso, né? Até para os colaboradores, Com quem está em casa certeza. em isolamento, está ali, ter essa prática de qualidade de vida dentro da empresa, que é muito importante. Exatamente, Douglas. É exatamente essa palavra, né? Essa frase, qualidade de vida. Levar isso É. como qualidade de vida para o nosso dia a dia.
Então, são dicas para colaboradores, yoga é para todos, né? É, a gente até fala que todas aquelas posturas, tudo que você quiser atingir no yoga, você consegue. Então, é para todo mundo mesmo, literalmente, tá? Então, fica o convite aí para todo mundo. Se quiser fazer um yoga, me chama no direct. A gente vai fazer aí uma aula experimental para todo mundo que estava presente na live. Tá bom, então chama aí que a gente vai. Eu vou me inscrever lá nesse grupo aí, Tá para bom, poder fazer essa aula. Tá bom? combinado. Então, assim, primeiro eu quero agradecer o pessoal que está assistindo, que acompanhou, das mensagens, aí, dando os depoimentos, a participação. É, convidar também quem quiser seguir minha página no Instagram, sempre dou dicas aí voltado para qualidade de vida, psicologia. Na semana que vem eu vou ter a live continuando esse tema sobre ansiedade e técnicas de prevenção. Vou falar sobre alimentação com uma nutricionista, a Priscila, que é bacana. E agradecer você, Lorena, assim, pela sua disponibilidade, pela sua experiência também, assim, tudo que você trouxe. Tirou as minhas dúvidas também, porque, como eu disse, é algo que eu gosto muito, eu desejo me aprofundar mais. E eu tenho certeza, como psicólogo e como profissional, eu sei que é algo fundamental, que deveria ser para todos. Assim, Com eu certeza. também atuo na educação e eu penso em poder propiciar para os alunos, para às vezes a aula e ter algo para todos os alunos. Então, assim, te parabenizar, que o trabalho é incrível e a humanidade precisa do seu trabalho, tá bom? Douglas, eu queria te agradecer, né? Fiquei muito feliz pelo convite. Queria dizer que o seu trabalho é lindo, né? Esse reconhecimento de todos os profissionais como um complemento aí para o seu trabalho, nada mais bonito que isso, né? E com certeza, se esse é o seu objetivo, levar o yoga, a meditação para todos, você pode contar comigo sempre que precisar, tá? Porque esse também é o meu objetivo. Que bom. Então, obrigado, viu, pela disposição e continuamos aí nas conversas e vamos fazer outras mais, viu? Outras Vamos, lives. vamos sim. Tem muita coisa para passar, Com tá certeza, bom? Douglas. Pode contar comigo. Obrigado. Então, boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Beijo.